Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: Turquia desafia Estados Unidos e anuncia maior cooperação militar com a Rússia. Membro da OTAN, país de Erdogan quer mais armas. O movimento também é recado à Grécia. E agora o Estadão: pressão de Valdemar Costa Neto derruba presidente do Banco do Nordeste. Romildo Carneiro Rolim deixa cargo após líder do PL pedir demissão da diretoria. Valor Econômico: combo de problemas leva a maior alta da incerteza econômica desde abril de 2020. Para Ana Carolina Gouveia, economista da FGV, é difícil antever a trajetória do indicador de incertezas da economia. E por fim, o Globo: Petrobras quer chamar empresas do setor de petróleo para programa que vai subsidiar o gás de cozinha. A estatal anunciou que vai destinar 300 milhões de reais para financiar o produto para famílias de baixa renda. O IBGE divulgou nesta quinta-feira dados atualizados sobre o desemprego no Brasil. No trimestre móvel maio-junho, a taxa de desemprego ficou em 13,7%, o que representa 14 milhões e 100 mil pessoas procurando trabalho. Esta é a menor taxa do ano, um ponto percentual abaixo da registrada no período anterior, de 14,7%. O IBGE explicou que a queda se deve principalmente ao fato de a população ocupada ter subido para 89 milhões de pessoas, um aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior e de 8,6% frente ao mesmo período em 2020. Trabalhadores informais representam 40,8% da população ocupada, mais que os 39,8% registrados no trimestre encerrado em abril e os 37,4% no trimestre móvel maio-julho de 2020. Em comparação com o período de maio a julho do ano passado, quando a economia foi gravemente impactada pela pandemia, a taxa de desemprego no país permaneceu estável. A ex-secretária de um campo de concentração nazista de 96 anos de idade, que fugiu antes do início de seu julgamento hoje na Alemanha, foi encontrada. Ela vai ser julgada por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas. A alemã Irmgard Fürchner foi secretária de um campo de concentração nazista e responde por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas. De acordo com o tribunal, a senhora abandonou seu lar para pessoas da terceira idade pela manhã e pegou um táxi para uma estação de metrô. A corte, que emitiu uma ordem de detenção para a acusada, explicou que um médico ia determinar se a idosa pode ser detida. A partir daí, o tribunal decide se a ordem de detenção será executada ou não. A audiência principal terá prosseguimento no dia 19 de outubro e a leitura da acusação já está marcada para esta mesma data. Irmgard Fürchner, que no momento dos crimes atribuídos a ela tinha entre 18 e 19 anos, seria a primeira mulher envolvida com o nazismo julgada em várias décadas no país. Para mim, a fuga não é totalmente surpreendente. Ficamos sabendo de uma carta que ela escreveu ao tribunal há menos de 3 semanas. Nessa carta, diz que boicotaria o processo e não participaria. Ela escreveu que seria degradante se tomasse parte. A partir desse texto, dava para entender que não seria fácil a situação. O julgamento da alemã ocorreria antes do processo de um ex-guarda de 100 anos do campo de concentração nazista de Sachsenhausen, perto de Berlim, que começa na próxima semana. A Alemanha, que por muito tempo hesitou em procurar seus criminosos de guerra, nunca havia julgado ex-nazistas tão idosos. O julgamento de Fürchner também ocorreria às vésperas do 75º aniversário da condenação à morte por enforcamento em Nuremberg, de 12 dos principais dirigentes do Terceiro Reich. A acusação afirma que a nonagenária participou no assassinato de detentos no campo de concentração de Stutthof, na atual Polônia, onde trabalhava como datilógrafa e secretária. Quase 65 mil pessoas morreram no campo, perto da cidade de Gdansk, incluindo prisioneiros judeus, guerrilheiros poloneses e prisioneiros de guerra russos soviéticos. O Monte Branco, o topo dos Alpes e da Europa Ocidental, mediu quase 1 metro a menos este ano em comparação com 2017. A informação foi confirmada por topógrafos franceses.
O Monte Branco, o topo dos Alpes e da Europa Ocidental, mediu quase 1 metro a menos neste ano, em comparação com a última aferição em 2017. A informação foi confirmada nesta quarta-feira por topógrafos franceses. Uma equipe de cerca de 30 pessoas subiu a montanha para realizar testes e mediram uma altura de 4.807,81 metros. A última verificação, publicada em 2017, apontou uma altitude de 4.808,72 metros, que já representava um retrocesso em comparação com as anteriores. Os pesquisadores destacaram que cabe aos climatologistas, glaciologistas e a outros cientistas tratarem os dados coletados e levantarem as hipóteses que expliquem este fenômeno. Segundo os topógrafos, os números variam de um ano para outro porque a montanha está coberta por uma camada de neve perpétua, exposta aos ventos fortes e chuvas. De acordo com os cientistas, o pico rochoso culmina a 4.792 metros. O trabalho de medição é realizado a cada 2 anos há 2 décadas. Uma vacina contra a Covid-19 especial para visons foi autorizada hoje para uso temporário na Finlândia, que se tornará o primeiro país da União Europeia a vacinar animais contra o coronavírus. O processo de vacinação contra o novo coronavírus não é mais exclusivo para seres humanos na União Europeia. O imunizante contra a Covid-19 especial para visons foi autorizado nesta quinta-feira para uso temporário na Finlândia. O país se torna assim o primeiro a vacinar animais contra a doença no bloco. Na Finlândia, há cerca de 1.000 fazendas voltadas para peles. Até agora, nenhum caso de Covid-19 foi detectado entre os visões da nação nórdica, onde as taxas de transmissão entre os humanos são as mais baixas da União Europeia. O vison é o único animal identificado na atualidade como capaz de transmitir o coronavírus aos humanos. A Dinamarca, a maior exportadora de peles de vison da Europa, viu sua indústria do setor ficar devastada depois que uma cepa do vírus se propagou pelas fazendas de criação do animal em novembro do ano passado. O episódio levou o governo a ordenar o sacrifício dos cerca de 15 milhões de visões do país. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.